Paz para todos. O texto que vamos examinar hoje está no livro de Mateus. Deixe-me lê-lo no capítulo 22, versículo 32. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ora, Deus não é o Deus dos mortos, mas dos vivos. Ao lermos este versículo novamente, notamos que ele menciona dois pontos distintos. Um sendo o fato que Deus disse que Ele é o Deus de pessoas que viveram há milhares de anos, foram sepultados e há muitos que partiram desta terra. O segundo sendo que Ele afirma de quem Ele é o Deus, que Ele é o Deus de quem vive. Não é estranho que na mesma frase haja mencionado os mortos e vivos? Vamos examinar essas duas partes novamente. O primeiro, de fato, aponta para a ressurreição, enquanto o segundo aponta para a vida eterna. Veja, Jesus foi confrontado por saduceus que acreditavam fortemente que não há ressurreição após a morte e por isso negaram que qualquer pessoa pudesse estar vivo após ter sido enterrada. Por causa disso, é impossível para eles acreditarem na vida eterna. É por isso que Jesus os lembrou da passagem das Escrituras quando Deus apareceu a Moisés em uma sarça ardente. Na verdade, diz em Êxodo 3, versículo 6, Eu sou o Deus de vosso pai, o Deus de Abraão e o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E ele então enfatiza que Deus é o Deus dos vivos. À medida que avançarmos nessa declaração, percebemos que não há menção de pessoas reais que vivem na terra, mas daqueles que são fisicamente mortos. Como Deus pode mencionar que Ele é o Deus das pessoas que foram sepultados, a menos que ainda estejam vivos? Deus não é o Deus que seria o Deus dos cadáveres, que já se decompuseram e se transformaram em pó. Não pode ser nada mais do que essas pessoas, de alguma forma, estão ainda vivos. Antes dos dias em que Jesus estava na terra, não havia prova de que alguém estivesse vivo após a morte, embora Deus se revelasse como sendo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Esta revelação teve que ser aceita com fé. Claro, quando lemos relatos das atividades de Deus em todo o Antigo Testamento, devemos perceber que Ele é um Deus poderoso que fez grandes maravilhas por seu povo eleito. O mesmo vale para as pessoas que viviam naquela época. Eles viram com seus próprios olhos os poderosos milagres que Deus fez para proteger, guiar e lutar pelos israelitas. Alguns exemplos bem conhecidos seriam as pragas que ele impôs aos egípcios, a fuga do povo daquele país, a travessia do Mar Vermelho em terra firme ou a tomada da cidade de Jericó, cujas paredes desabaram para baixo apenas ao som de trombetas. Estes eventos extraordinários realizados por Deus foram contados em todo o mundo antigo, assustando os habitantes e confirmando o poder daquele Deus que estava protegendo este grupo especial de pessoas, os israelitas. Humanos de todas as raças e culturas sempre acreditaram em algum tipo de Deus e uma espécie de vida após a morte. É por isso que vemos como exemplo os egípcios construindo enormes pirâmides que eram os túmulos dos faraós que foram sepultados com tesouros, presentes e armas. Carruagem e outros artefatos os permitiram, eles acreditavam, sobreviver em sua vida após a morte. Os israelitas não eram diferentes. No entanto, eles acreditavam em um Deus que vivia no céu e alguns deles encontraram esse Deus de tal forma que a existência desse céu foi confirmada. Basta ler as passagens em Gênesis 28, quando Jacó teve um encontro com Deus em Betel.
Uma outra prova da existência de Deus e do céu é mencionado no livro de Êxodo, no capítulo 24, nos versículos 9 a 11, que se lê da seguinte forma: E subiram Moisés e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e viram o Deus de Israel, e debaixo de seus pés havia como uma obra de pedra de safira e como o parecer do céu na sua claridade. Porém, ele não estendeu a sua mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, mas viram a Deus e comeram e beberam. Eles também sabiam e acreditavam na eternidade. A razão para isso é a palavra eterna usada desde Gênesis. Existem as alianças eternas com Deus em Gênesis. O Deus eterno também revelado em Gênesis. O sacerdócio eterno estabelecido por Deus em Êxodo capítulo 40. Os status eternos em Levítico. Os braços eternos de Deus descritos como refúgio em Deuteronômio capítulo 36, versículo 27. No Salmo 100, Israel cantou a misericórdia eterna de Deus. Sua justiça eterna está confirmado no Salmo 119, assim como seus testemunhos. Eles também cantaram sobre o caminho eterno e um reino eterno. O profeta Isaías fala sobre um Pai eterno e diz que Deus é uma força eterna. Ele fala sobre os pecadores que habitarão nas queimadas eternas e dos resgatados do Senhor, ou seja, aqueles comprados que retornarão com alegria eterna. Ele também profetizou que Israel será salvo no Senhor como uma salvação eterna, que haverá sinais eternos que nunca serão cortados. E ao estrangeiro será dado um nome eterno. Mencionado pelo mesmo profeta é que o Senhor será uma luz eterna para nós. Por outro lado, o profeta Jeremias fala de Deus como um rei eterno. Fala sobre confusão eterna e o próprio eterno. Mas também menciona o amor eterno. Por causa disso, sabemos que os israelitas entendiam perpétuo ou eterno. Durante mais de 2000 anos, eles estiveram esperando por um novo reino e um novo rei cujo reinado teria domínio e nunca seria destruído. Portanto, eles já sabiam sobre a ressurreição. No entanto, havia uma seita de judeus que eram seguidores de Antígono Socaeus, que estava ativo mais de 280 anos antes do nascimento de Jesus Cristo. Os saduceus, que eu mencionei antes, que não acreditavam na ressurreição. Devemos tentar entender o que realmente é uma ressurreição. É o resultado da passagem da morte para o estado de vida. Em outras palavras, viver de novo. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é um Deus dos mortos, mas dos vivos. As pessoas de quem Deus está falando aqui são pessoas que foram justificadas por Deus pela fé ou por outros meios. Eles foram considerados mortos por Deus até serem feitos justos. O fato é que eles eram boas pessoas que acreditavam e serviam a Deus e, portanto, eram dignos de estar com Deus após sua morte física. A situação mudou assim que Jesus nasceu. Ele é o Redentor, aquele que tornou possível para incrédulos e não-judeus, gregos ou gentios, como a Bíblia os chama, se beneficiaram da mesma salvação que os judeus foram oferecidos. A mensagem do Evangelho de Jesus foi: na verdade vos digo, que quem
ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Agora devemos entender que havia naqueles dias e ainda existem hoje pessoas que não ouviram falar de Jesus, que não querem ou se recusaram de crer nele, e aqueles que creiam em Jesus e os seguem. Aqueles que escolheram aceitar a soberania de Deus por meio de Jesus Cristo, embora ainda estejam fisicamente vivos, nasceram de novo para uma nova vida com Deus Todo-Poderoso e estão, portanto, espiritualmente vivos antes de sua morte física. Aqueles que recusam e não creem em Jesus Cristo estão espiritualmente mortos mesmo antes de sua morte física. Deus diz que não é um Deus daquelas pessoas. De ambas as categorias, todos ressuscitarão no devido tempo e serão julgados por seus atos durante as suas vidas. Todos ouvirão sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. O futuro de toda a humanidade é muito claro. Aqueles que acreditam e obedecem ao Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, terão a vida eterna. Aqueles que não creiam nele serão condenados ao castigo eterno, conforme mencionado no livro de Mateus, capítulo 25, capítulo 46. Queridos amigos, a vida que vocês estão vivendo aqui na terra é temporária. Ela dura muito pouco tempo. Devemos usá-la com sabedoria. Haverá lutas e batalhas, mas o Senhor Deus irá guiá-lo e protegê-lo se você obedecer aos mandamentos e aos seus estatutos. Todos eles são mencionados em sua palavra escrita, a Bíblia. Certifique-se de lê-la para que possa ser fortalecido em sua jornada para a sua morada eterna no céu com o Senhor. Lembra-se, Deus não é o Deus dos mortos, mas dos vivos. Amém.